Amém, queridos. Graça e paz. Bom estar junto de novo, para falarmos sobre esse assunto de maior importância em nossos dias, não é? Que o humanismo secular tem tomado não só de maneira galopante nossa cultura, mas também a igreja, olhar para a psicologia da cruz. Não é? A gente quer começar esse segundo vídeo olhando para o escândalo da cruz. Ou seja, olhar para a cruz, para o antes e o agora da cruz. Quando a cruz se torna um símbolo de poder ou beleza, suprimindo a lembrança histórica de um instrumento particularmente brutal de humilhação e morte, não é? Então a própria autoridade moral sobre a rúbrica cristã de tomar a cruz e carregar a cruz é ameaçada, né? A cruz é totalmente esvaziada. E você pode falar da cruz, como Paulo fala em Gálatas, mas ela não tem mais nenhum significado. Em 1983, um romancista americano famoso chamado Walker Percy, ele nasceu em 1916 e morreu na década de 90, na verdade no início, né? Em 1990. Em 83 ele publicou um livro chamado Lost in the Cosmos. E esse livro ele trazia um subtítulo intrigante, não é? Porque o subtítulo do livro era O Último Livro de Autoajuda. Então o movimento de autoajuda estava em pleno andamento, não é? Já na década de 80. E Percy ele achou o fenômeno irritante o suficiente para escrever um livro de autoajuda para acabar com todos os livros de autoajuda. Ele, como um romancista importante, não é? Com uma pegada filosófica, ele montou um conjunto de questionários, histórias e experimentos mentais, ou seja, todo o conteúdo padrão, né, para um livro de autoajuda, mas Percy usou isso tudo para um propósito específico: desafiar as suposições básicas, né, da autoajuda. E Percy mostrou que o movimento de autoajuda faz duas suposições completamente erradas, não é? A primeira é que podemos realmente nos conhecer. E a segunda é que nós podemos realmente nos ajudar. Então, Percy, que era um médico, não é, que depois virou romancista e de uma pessoa meramente secular, depois de adulto se converteu ao catolicismo romano, era extremamente astuto, não é? E experiente, médico e grande romancista, para mostrar o vazio, não é, de todas as pressuposições da autoajuda. É o que ele fez nessa obra, The Lost in the Cosmos. E o eu, não é, o eu humano requer uma cura mais radical do que qualquer livro de autoajuda pode oferecer. Nós somos especialmente susceptíveis à promessa de autoajuda. Ou seja, que um método, programa ou técnica fornecerá resultados confiáveis dentro de um prazo, se você o colocar em prática. A ciência e a tecnologia moderna nos tornaram, de muitas maneiras, por exemplo, nas palavras de René Descartes, mestres e possuidores da natureza. Então, cada vez que a tecnologia avança mais, nós mais acreditamos nisso. Cada vez mais esperamos que esse domínio se estenda sobre nossa própria natureza. Então, a cada esquina nós encontramos revistas, livros, sites, aplicativos, não é, que prometem dicas ou técnicas para melhorar nossas vidas. E nós esperamos que o método certo ou truque de vida nos permita dominar nossas carreiras, finanças, saúde,
corpos, relacionamentos. Em suma, dominar a nós mesmos. E se nós não conseguimos ainda, é só porque a gente acha que não achou o programa certo ou o aplicativo certo. Não é? Então, seja qual for o problema, existe um aplicativo para isso. E é o que nós pensamos. A combinação certa de informação e tecnologia deve me permitir corrigir qualquer problema que possa surgir. E com a tecnologia avançando tão rapidamente, o nosso otimismo parece garantido em nossa concepção. Né? E, no entanto, em meio, eu diria, todos os sucessos vertiginosos da tecnologia moderna, há uma profunda corrente de descontentamento, depressão, etc., sem fim, crescente na nossa cultura. Porque a tecnologia, como qualquer ferramenta, pode ser uma grande bênção, mas também pode tornar as coisas muito fáceis e convenientes. E a gratificação instantânea tem uma maneira de desvalorizar as nossas experiências. As coisas não parecem importar como antes. Dessa forma, a gente se encontra ansiando por coisas que têm substância, que levam tempo, que são mais autênticas, né, entre aspas. Então, para alguns isso significa pães e cervejas artesanais, brinquedos de madeira feito à mão, vegetais cultivados em nossas próprias hortas. Para outros, significa estudar a sabedoria antiga para obter respostas aos problemas modernos e como, eu diria, um guia para a felicidade e a vida boa. Alguns são atraídos pelas tradições, sabedoria do Oriente, artes marciais, yoga, filosofia oriental, a arte da guerra, né, de Sun Tzu. E esses parecem frescos e reais, essas coisas antigas, em comparação com as formas ocidentais de fazer as coisas. Parece mais autêntico, né? Outros acham que os antigos gregos e romanos são uma fonte de sabedoria, seja em regimes de exercícios espartanos ou tentativas de viver de acordo com antigas escolas filosóficas como os epicuristas, né, epicureus, os estoicos, etc. Então, hoje, nós podemos pensar na filosofia como uma disciplina acadêmica, não é? Em nossos dias. Mas para os antigos, a filosofia era uma arte de viver. Então, como disse o estudioso francês Pierre Hadot, a filosofia antiga era um modo de vida. E nós adoramos essa frase. Não é? É bastante usada por nossa cultura, um modo de vida. Tipo assim, o surf não é apenas um esporte, é um modo de vida. O jazz ou o rock não é apenas um estilo de música, é um modo de vida. Nós adoramos esse slogan que os antigos diziam que a filosofia era. A pesca não é apenas um hobby, é um modo de vida, a gente diz. Há um site das corridas de obstáculo Spartan, que as corridas mais exigentes, né, do físico e que colocam o seu corpo à prova. Então, no site dessas corridas, diz: Spartan é mais do que uma corrida, é um modo de vida. Então, a ideia de um caminho sugere algo que abrange todo o escopo de como se vive, não é? Então o surf é mais do que só pegar uma onda, é um modo de vida, né? É a adoção, eu diria, autoconsciente de uma maneira particular de ser. Então, na filosofia e religião orientais, o caminho ou tal, né, conota
um tipo de compreensão que não é meramente intelectual, mas que tem que ser vivido, não é? Deve ser vivida. Um caminho requer prática consciente, paciente e submissão a algo mais profundo do que simplesmente os caprichos do momento, né? Por isso é um modo de vida. Mas ao mesmo tempo, a ideia de um caminho nos atrai porque sugere um projeto de autocriação baseado em nossa escolha pessoal em relação à forma de nossas vidas. Nós adoramos os ideais modernos de autocriação, autocultivo e automodelagem. Há uma tensão real entre esses dois impulsos. Por um lado, há um impulso de seguir um caminho que exige disciplina e até submissão a um padrão mais profundo, não superficial, né? Ou superior a nós mesmos. E por outro lado, há o impulso de decidir livremente que forma a nossa vida vai levar, que forma nossas vidas vão levar. O que nós queremos é um método de extrair a sabedoria e os princípios desses métodos antigos para que possam ser facilmente aplicados em porções amigáveis ao consumidor. Nós queremos a profundidade, não é, o significado e o poder transformador dessas formas antigas, mas queremos usá-las como ferramentas apenas para nos ajudar a conseguir o que queremos na vida. Então, pode ser fácil criticar algumas dessas tendências como modismos, né? Mas também a gente precisa levar em conta e a sério elas como um sintoma de um descontentamento mais profundo. Elas indicam uma necessidade real de significado e profundidade, tão distante da nossa cultura, e elas indicam um reconhecimento genuíno da superficialidade da nossa cultura moderna de conveniência e consumo. E nós estamos procurando um caminho. Então é significativo que o rótulo mais antigo para o cristianismo tenha sido o caminho. Então, muito antes dos cristãos serem chamados de cristãos, né, eles eram chamados de seguidores do caminho. É o que está em Atos 9, verso 2. E também é significativo que Jesus tenha se descrito como o caminho, né, em João 14,6. No entanto, muitos de nós podem não pensar no cristianismo assim. Eu acredito que a maioria não pensa no cristianismo assim, como uma forma que abrange toda a nossa vida. Se vemos o cristianismo como um modo de vida hoje, muitas vezes nos referimos a qualquer tipo de vida que os cristãos estão vivendo, que eles compartilham com aqueles de origens sociais, culturais e econômicas semelhantes. Então, o nosso conceito de florescimento humano e de uma vida boa se parece muito com o de nossos vizinhos, exceto dos nossos companheiros de trabalho, exceto que a gente vai à igreja no domingo e vai para o céu quando a gente morrer. Caso contrário, não há nada de distinto em nosso modo de vida e naquilo que a gente acha que vai produzir uma vida boa, não é? E é por isso que o humanismo secular, com todas as suas vertentes, tem um canal tão amplo na igreja. Se nossas vidas não parecem comprovadamente diferentes daqueles que não afirmam seguir a Cristo, não entendemos realmente a concepção cristã de florescimento, não é? Porque o cristianismo é distinto em sua ideia de que o florescimento, a felicidade e a boa vida só podem ser encontradas por meio da cruz. É muito diferente. Então, eu falar que eu sigo Cristo e ter todos os meus valores e
os meus anseios parecidos com quem não segue a Cristo. E a única diferença é que eu vou a cultos e tenho um linguajar nesses cultos, mas todas as coisas que eu vejo como a vida boa ou como alcançar a felicidade é muito parecido com quem trabalha comigo, mas não tem nenhuma relação com Cristo, ou com as pessoas da minha cultura, mostram que o cristianismo e a cruz se tornaram conceitos vazios. Não é? Então, esses estudos não têm o propósito que a autoajuda tem. Não é? A estratégia de Percy em Lost, in the Cosmos, foi, eu diria, brilhante. Não é? Escreveu um livro de autoajuda para criticar o movimento de autoajuda. Então alguém deveria escrever algo semelhante para o mundo editorial cristão, eu acho, né? Onde não faltam livros prometendo um método, técnica, o caminho para alcançar uma concepção espiritualizada de sucesso. É extremamente tentador para os cristãos tentarem empacotar o caminho de Jesus em um conjunto de princípios que funcionarão para nós. Não é? Nós encontramos isso na pregação do Evangelho da Prosperidade, que nos promete uma boa vida, ou melhor, nossa melhor vida agora. Não é? Mas encontramos isso em livros que sugerem que uma antiga oração nos ajudará a avançar para a vida abençoada, uma forma de oração, ou, quem sabe, imitar pessoas que viveram séculos atrás. Encontramos isso em programas que mostram como fazer crescer uma igreja próspera, psicologia secular com terminologia cristã. Esse tipo de evangelho existe de muitas formas e existe há muitos anos. Alguns são flagrantes, né? Sugerindo que Deus quer nos abençoar com sucesso e realizações que vão nos dar uma identidade e felicidade. Outras formas são mais sutis, tomando forma como a suposição de que Deus existe principalmente para nos dar o que queremos, para garantir que tiremos o máximo proveito de nossas vidas, nossos relacionamentos, nossos casamentos e carreiras. Então você vê que há cultos voltados para mulheres, cultos voltados para homens, para jovens, departamentos, porque todos estão pensando em Deus dentro do escopo do seu interesse particular. E nesse sentido, os livros religiosos e espirituais podem nos levar à mesma situação que os livros de autoajuda. Nós queremos tocar em algo que tenha significado, profundidade ou significado espiritual. No entanto, também queremos fazer com que essa fonte espiritual funcione para nós de acordo com nossas noções do que contribui para uma vida boa, né, e bem-sucedida. Por isso que jovens, por isso que você pensa em culto ou em assuntos, em vez de ser algo centrado em Deus, mas o que interessa aos jovens. Não existe, a Bíblia não é dividida em partes para jovens, para velhos, para homens, para mulheres, para solteiros, para casados. Né? Ela não é dividida assim porque isso é tentar achar algo com significado, mas na verdade torcer aquilo para aquilo que nos interessa em determinados momentos da nossa vida, né? E idade, relacionamentos. Então há um suprimento infinito de livros que empacotam a história cristã dessa maneira. Mas esse caminho não é a história cristã, porque ele deixa completamente de fora algo crucial, que é a cruz. É verdade que Jesus prometeu uma vida abundante, não é? João 10:10. Mas como é essa vida abundante? A história cristã sugere que esta nova vida vem somente através da cruz. Na verdade, ela diz diretamente
isso, né? Nós preferimos uma rota direta ou um atalho para a bênção de Deus, mas a vida abençoada acontece apenas indiretamente, através da morte de cruz. E esse é o caminho de Jesus. Ele disse: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por minha causa, esse é quem a salvará. Lucas 9, 23. Então, como esperamos que você já tenha percebido, nunca ensinamos nada que se pareça com autoajuda. Nem o que vemos muito em livros sobre a felicidade cristã. Então, uma de nossas afirmações claras é que nenhum livro pode lhe dar uma técnica, um sistema, um método ou truque para garantir que você floresça. Não há atalhos. A vida em forma da cruz, né, cruciforme, como a gente falou, deve ser vivida para ser aprendida. Não é uma técnica, não é? E não está centrada no que me interessa com vida boa. Não é? Se eu sou jovem, se eu sou homem, mulher, casado ou solteiro, e como isso vai ajudar a mim nesses interesses que eu acho que vão me dar a vida boa. Então, alguém pode dizer: espera um minuto, Jesus disse que quem perder a vida por causa de Jesus a salvará. Isso não significa que ele estava prometendo que nós floresceremos, que seremos felizes, desde que primeiro neguemos a nós mesmos. Isso pode parecer um bom negócio, né? Uma espécie de barganha pela bênção de Deus. Eu vou desistir, entre aspas, dessas coisas, não é? E então Deus as devolverá em maior proporção para mim. Mas essa ideia de troca pressupõe que nós sabemos quais devem ser as boas bênçãos de Deus. Saúde, um cônjuge atraente, segurança financeira, conforto, sucesso na carreira e muito mais. Não é? Uma boa vida sexual, enfim. Estas não são coisas ruins. No entanto, elas estão visivelmente ausentes da descrição da bem-aventurança de Cristo. No Sermão do Monte, né, em Mateus 5, Jesus disse que os bem-aventurados são os pobres de espírito, verso 3. Os que choram, verso 4. Os mansos, verso 5. Os que choram, aqueles que têm fome e sede de justiça. Os misericordiosos, os puros de coração, os pacificadores, os que foram ou forem perseguidos por causa da verdade, e aqueles que são injuriados, são perseguidos e que falam mal deles por causa de Cristo. Então a palavra grega para bem-aventurado aqui é makarioi, não é? Também pode ser traduzido como feliz, mas na verdade nenhuma das duas palavras captura o significado da palavra em si, né? Para os gregos, essa palavra sugeria o ser humano participando da felicidade dos deuses. Então, bem-aventurados são aqueles cujas vidas se encaixam nessa descrição. Feliz, né? Ou felizes. Participar da alegria e felicidade incriada de Deus. Que disse: minha paz vos dou, ou para que minha alegria esteja em vós. Por quê? Porque Jesus estava descrevendo o verdadeiro coração de Deus. Ou seja, como Deus lida com o mundo e como suas criaturas devem viver neste mundo à luz do reino vindouro de Deus. Jesus estava convidando os seus ouvintes para uma nova realidade. Mas precisamente nós podemos dizer que Jesus estava nos convidando para a realidade com a qual temos
vivido em completa falta de sincronia. Então, uma realidade em que todas as coisas serão corrigidas e a criação e as criaturas de Deus serão renovadas. E esse reino, o reino de Deus, está acontecendo não por meio de poder e força, mas por meio de humildade, fraqueza, a bem-aventurança dos que choram, dos pobres de espírito. Assim, o caminho para a realidade do reino de Deus é por meio da cruz. Isso pode parecer um pouco exagerado, não é? Para a maioria de nós, essa descrição da vida não soa muito como um florescimento. Parece meio miserável, não é? Pode até parecer um pouco desonesto, como um consolo para os fracos, os perdedores que não conseguem o que realmente querem. Então, o nosso mundo diz que aqueles que são fortes, que são inteligentes ou talentosos o suficiente para conseguir o que querem, devem alcançar. Então, quantas vezes você já viu anúncios com um slogan ou um bordão que basicamente, essencialmente diz: os mansos não herdarão a terra, né? E aqueles que não são vencedores, os mansos são. O mundo nunca pega os marcadores que Jesus trouxe e coloca em qualquer menção a respeito de encontrar a boa vida. O mundo diz: bem, as pessoas fracas podem se consolar racionalizando seu fracasso. Não somos bem-sucedidos porque não somos tão superficiais e não nos importamos com dinheiro e sucesso. Valorizamos coisas mais altas, mas que isso é só desculpa, né, para quem fracassou naquilo que realmente importa. E a pessoa então racionaliza assim, não é? Os perdedores. Para os vencedores parece óbvio que isso é apenas uvas estragadas, não é? Fruta estragada. Então, para seu crédito, foi assim que o cristianismo pareceu para Nietzsche, por exemplo, um dos pensadores mais psicologicamente perceptivos dos tempos modernos. Nietzsche foi criado como um cristão, mas rejeitou completamente o cristianismo, não é? Tentando, em vez disso, remodelar ele mesmo e a cultura de acordo com as sensibilidades greco-romanas pré-cristãs. Nietzsche, ele foi um crítico radical do cristianismo, não é? Ateu, nihilista, mas eu diria que os cristãos podem aprender muito com sua crítica, que mostra o quão ofensiva a mensagem cristã era para os ouvidos antigos e deveria ser para os nossos. E só não é porque a gente não entende, e é por isso que a gente consegue misturar o cristianismo, o evangelho com o humanismo secular e ficar anos em cultos com essa mistura, não é? E sequer perceber. E Nietzsche é útil, não é? Porque ele não deixaria alguém nesse estupor, não é? Então isso é verdade não apenas para a imagem cristã da vida abençoada, mas também para o seu foco implacável na cruz, como está em 1 Coríntios 2:2. Adorar um Deus crucificado, não é? Isso. Todas essas ideias tão contrárias ao pensamento antigo greco-romano perturbaram profundamente Nietzsche, né? Adorar um Deus crucificado é impensável. A vida cruciforme é a vida boa, impensável, incompreensível. Então Nietzsche, ele diz que os homens modernos, obtusos a toda nomenclatura cristã, não sentem mais o horrível superlativo que atingiu um gosto clássico
na paradoxal fórmula Deus na cruz. Que isso é um paradoxo, que isso é um absurdo, não é? Que essas duas coisas não podiam estar, mas é só porque as pessoas não pensam, ou pensam superficialmente, é que elas não veem esse paradoxo clássico, Deus na cruz. E ele diz que nunca e em nenhum lugar houve igual ousadia na inversão. Ele diz algo tão terrível, questionador e questionável quanto essa fórmula, né? Deus na cruz. E ele prometia então uma reavaliação de todos os valores da antiguidade, se isso fosse verdade, não é? Porque isso colocava todos os valores da antiguidade de cabeça para baixo, a cruz. Então, aqui Nietzsche é um dos críticos mais notórios do cristianismo. Ele torna-se um dos nossos melhores professores. Ele está certo de que é impossível para nós hoje avaliar quão ofensiva a cruz foi para os ouvintes judeus e gentios. Nós nos tornamos acostumados de tal forma que o símbolo da cruz retém pouca daquela ofensa original. As cruzes estão por toda parte, né? Em igrejas, ambulâncias, joias, enfim. A ponto de a cruz correr o risco de cair na banalidade. Se nós vamos entender a cura radical, a verdadeira boa notícia do caminho cristão e a psicologia da cruz, então nós precisamos considerar por que a cruz era um escândalo no mundo antigo. O nosso interesse não é meramente histórico, não é? É lógico. Nós precisamos recuperar esse senso de escândalo para que a gente possa entender melhor por que a cruz deve nos parecer ofensiva hoje. E se os cristãos estivessem pregando corretamente, pareceria extremamente ofensiva para a cultura e jamais poderia ser misturada com o humanismo secular. A vida cruciforme pode ser contraintuitiva, mas nesse momento a gente quer ir além do meramente contraintuitivo para recuperar um senso genuíno de não só contraintuitivo, mas um escândalo, porque é somente quando nós compreendemos a ofensa da cruz que somos realmente capazes de entender o que ela significa e por que sua concepção de florescimento humano é uma boa notícia, apesar de ser um escândalo, né? E Nietzsche ter percebido isso tão claramente. A cruz era uma pedra de tropeço para as pessoas no mundo antigo. Em 1 Coríntios 1, a partir do 22 até o 25, o apóstolo Paulo ele diz que, de fato, os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. E ele continua dizendo que porque a loucura de Deus é mais sábia que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte que os homens. Então a cruz foi uma ofensa aos crentes judeus que esperavam um Messias triunfante. A noção de um Messias crucificado era incompreensível para eles. Parecia uma contradição em termos, não é? De termos como um recém-nascido idoso ou um herói covarde, não é? Uma contradição de termos. A ideia de um Messias executado era contrária a toda a esperança de Israel de um rei vindouro que os libertaria de seus opressores, restauraria Israel ao seu devido lugar. E a gente vê isso em todos os evangelhos. Os discípulos de Jesus, né, não tinham nenhuma categoria para entender suas afirmações de que ele seria crucificado e ressuscitado. Como eles não tinham categoria, aquilo passava por eles como se não tivesse sido falado. Assim, quando aconteceu a cruz, pareceu para eles apenas significar o fim de qualquer esperança que os discípulos tinham de que aquele homem pudesse ser o Messias. Nós pensávamos que ele seria o Messias que restauraria Israel.
por exemplo, os discípulos do caminho de Emaús falam. Né? Aos olhos deles, a cruz foi uma derrota decisiva. E como prova, apesar do fato de que Jesus disse claramente que ele deveria sofrer e depois ia ressuscitar, como por exemplo está em Marcos 8,32, ninguém estava acampado no túmulo esperando que Jesus voltasse à vida. Jesus falou isso tão claramente, várias vezes, que era para eles ficarem todos lá, né, na sepultura esperando, mas não estavam. Então a ideia de que o Cristo, o ungido, né, o Messias, alcançaria sua vitória por meio de uma morte horrível era totalmente inconcebível. Para os contemporâneos judeus de Jesus, incluindo os discípulos, né, sua crucificação teria sido a confirmação mais segura de que Deus não estava com ele. De acordo com Deuteronômio 21, 23, a maldição de Deus está sobre qualquer um que seja pendurado em uma árvore ou no madeiro, né? Como, por exemplo, Paulo fala em Gálatas 3,13. Então a cruz era igualmente ofensiva às sensibilidades gregas e romanas. Paulo diz, os gregos buscam sabedoria. Paulo nos lembra, em 1 Coríntios 1,22, isso, e sua concepção de sabedoria, os gregos e romanos buscavam sabedoria, mas na concepção de sabedoria deles não tinha nada que pudesse ser em forma de cruz, cruciforme. Não é? Para os filósofos, sabedoria significava conhecer a natureza das coisas, o cosmos, os deuses, os princípios da natureza e o lugar dos seres humanos nessa ordem, para se encaixarem, para funcionarem bem e ter a boa vida. Então a sabedoria consistia em contemplar essa ordem. Para os gregos, a contemplação era a atividade humana mais elevada, a atividade que mais nos aproxima do divino. Então a suposição básica era que os seres humanos precisam ascender, se eles quiserem se aproximar de Deus, precisam subir. Os gregos e romanos supunham que se haveria algum encontro de deuses e mortais como nós, deveria ocorrer com o inferior subindo ao nível superior. E essa suposição correspondia à hierarquia social da antiguidade. Os de status mais elevado não desciam para encontrar os de baixo, naquela cultura. E os deuses não desceriam, os homens teriam que subir, através da mente. E a cruz nos mostra um Deus que perturbou as ideias da humanidade e os mais elevados ideais sobre a hierarquia natural. Você vê que perturbou totalmente todo o pensamento judeu, que era diferente, como também o pensamento greco-romano. Então, o cristianismo introduz uma nova e surpreendente ideia de Deus no mundo antigo. Ali estava um Deus que se tornou humano. Isso era totalmente sem precedentes. Claro que havia muitos mitos pagãos sobre deuses disfarçados de humanos, mas eles sempre se disfarçavam com um propósito. Era um ardil, não é? E esses ardis eram todos motivados egoisticamente, com os deuses fingindo ser humanos para realizar qualquer agenda que pudesse ter o interesse deles e não dos humanos. Então, os cristãos contaram uma história em que Deus se fez humano por amor aos seres humanos, para salvá-los. E esse tipo de mobilidade descendente era inimaginável para os antigos, tanto na relação deuses-homens, quanto na relação social, de status, o mais alto descendo para se relacionar com o mais baixo. Para Platão e seus alunos, Deus é o bem perfeito.
imutável e eterno. E era inconcebível que o eterno viesse ou pudesse vir ao tempo, o imaterial vir ao material. Como Platão colocou em A República, alguém, seja Deus ou ser humano, voluntariamente se torna pior de alguma forma. Então, para Platão, ser um Deus é ser tão justo e bom quanto possível. Então é simplesmente impossível, não é, para os platônicos a encarnação, o verbo feito carne e habitando entre nós, como João 1,14 diz. Deixa eu olhar meu tempo aqui, porque ontem eu passei a beça do tempo. Então, foi além de qualquer ofensa, né? Foi um escândalo, era inconcebível. No entanto, o cristianismo ele proclamou um Deus que assumiu a carne não como uma mera máscara, fingindo ser humano, disfarçado de humano, mas tornando-se totalmente humano. Ele desceu da sua glória, né? Ele nasceu de uma mulher e se fez sem reputação nenhuma, como está em Filipenses 2, 7. E vivendo a vida de um servo, não é? No interior lá do Império Romano, num cantão sem importância, não é? Em Nazaré, como está em João 1,46. Então, para os gregos e romanos, a sabedoria também era saber viver, ou seja, buscar a vida boa, viver bem e ser feliz, estando em conexão com o cosmos e achando o lugar na qual a nossa vida encaixa. E uma das principais prioridades da antiga civilização grega e romana era isso, a busca da vida boa. O objetivo da política grega e romana era criar um estado no qual a vida boa fosse possível. Então isso significava proporcionar um ambiente de estabilidade política, prosperidade material e lazer, no qual os cidadãos pudessem buscar a felicidade. As mesmas ideias de hoje que não trazem resultado. A gente vive na época mais próspera, tecnológica, com mais facilidades, não é? E aqueles que ameaçavam, naqueles dias, a estabilidade do Estado e atrapalhavam então esse objetivo, né, da vida boa, eram executados por crucificação. Em suma, assim como o observador judeu teria visto a cruz como um sinal de maldição de Deus, para o observador gentio, a crucificação não era menos definitiva como um julgamento negativo sobre a vida e as ações de alguém. Então, para todo mundo, no mundo antigo, a cruz era uma exibição muito pública, uma demonstração do poder e julgamento de Roma, dizendo: isso é o que acontece com os inimigos de Roma. A cruz era o meio mais notório de execução pública. Alguns sugeriram, né, ou sugerem que os antigos, usando uma cruz num cordão, né, numa joia, seria como você usar uma cadeira elétrica pendurada, né, num anel, num brinco. Ou seja, mau gosto, para dizer no mínimo, né? Por que alguém usaria algo assim como uma joia? Mas eu diria que essa analogia não é certa, não é? Porque se você olhar para a cadeira elétrica, ela é tipicamente um assunto bastante privado. E a ideia é resolver privadamente, longe dos olhos do público, a utilização da cadeira elétrica, e deve fazer o trabalho rápido, não é? Um trabalho mais rápido possível. E isso é exatamente o oposto do que aconteceu com a cruz. A cruz era um assunto público, não é? Totalmente público, destinado a exibir os inimigos de Roma como um exemplo para todo mundo.
E também não era para terminar rapidamente, como a cadeira elétrica, mas para atrasar e se arrastar por um período muito grande, causando profundo sofrimento e vergonha, sofrimento físico e psicológico, pelo maior tempo possível. Por isso eu disse que da crucificação veio essa palavra sobre a dor mais profunda, mais intensa, mais terrível, que é uma dor excruciante, né? Então, além de infligir dor, era uma marca de vergonha pública, da maior vergonha possível, né? Você está ali fraco, crucificado, de braços abertos, nu. Ninguém gostaria de ser associado a um criminoso crucificado, né? Alguém já observou que a vergonha da crucificação era algo tão grande que era como você hoje ser associado à lista de criminosos sexuais. Ninguém gostaria de ter nada a ver com você. Se você está numa lista de criminosos sexuais, ninguém quer dizer que era seu amigo ou que é seu parente, não é? E o objetivo então da crucificação era nada menos que a aniquilação completa da pessoa, do nome, da vida, da moral, não é? A aniquilação do corpo de uma maneira excruciante e da alma também. A cruz era para reduzir uma pessoa a nada. Era para reduzir uma pessoa à nulidade. Então, em resumo, a cruz era inadequada para ser mencionada em um ambiente educado. Não é de surpreender, então, que a cruz não tenha aparecido na arte cristã. Se você olhar a arte cristã dos primeiros cristãos, né, no primeiro século, a cruz não aparece, porque o escândalo e o horror da crucificação eram tão recentes e familiares para serem objeto de representação artística. E é ainda mais surpreendente que o apóstolo Paulo tenha apelado para a cruz como ponto focal, seu único ponto na sua teologia. Me propus nada a saber entre vós, falando lá no coração lá do Império Romano, a não ser Cristo e este crucificado. Então, em sua primeira carta aos Coríntios, ele escreveu sobre essa determinação, nada a saber, né, senão Cristo na cruz. 1 Coríntios 2:2. E essa é a teologia da cruz de Paulo. Como a gente viu, no mundo antigo, a cruz não era a ideia de ninguém, de um caminho da vida boa, do florescimento, não é? De uma identidade. A cruz permanentemente perturba, não é? De maneira perene, nossas ideias de como buscar a felicidade. É por isso que mesmo os cristãos estão abraçando totalmente o humanismo secular, sem enxergar sequer a dicotomia total que há entre as duas coisas, e ideias de uma vida que floresce, uma boa vida, e a cura dos problemas da alma, não é? A alma pacificada. Então, Jesus atribui felicidade àqueles que não são tipicamente louváveis, não é? Não eram naquela época e não é hoje os mansos, os misericordiosos, os perseguidos, os pobres de espírito. As bem-aventuranças, não é? Os marcadores de felicidade, da participação na felicidade de Deus, na alegria de Deus, na paz de Deus, de Mateus 5, né, a partir do verso 3, não são apenas frases inteligentes destinadas a desafiar nosso pensamento. E eu acho que fica evidente que na mente da maioria das pessoas, mesmo cristãs, é só isso. Mas essas declarações de Cristo não são pequenas bananas
bombinhas, não é? São bananas de dinamite para explodir nossa concepção do que torna uma vida abençoada, bem-aventurada ou feliz. Não é? Quando nós temos uma concepção que não foi explodida, é óbvio que nós nunca vimos a cruz pelo que ela é de verdade. Nós temos uma cruz esvaziada. Não é? E os gregos e os romanos teriam dificuldade em entender a visão de boa vida que Jesus e Paulo expuseram. E eu diria que a maior parte dos cristãos hoje também, a nossa cultura, é óbvio. Não é? Então o filósofo Alasdair MacIntyre, não é? Ele observa que Aristóteles certamente não teria admirado Jesus Cristo em nada e teria ficado horrorizado com as ideias de Paulo. O apóstolo Paulo, ele fez da cruz o centro da sua teologia, mostrando como a cruz de Cristo exige uma total reconfiguração da forma como pensamos o que significa ser humano e o que significa viver bem, conhecer a Deus de verdade. Não é? Então, a cruz requer o que um estudioso bíblico chamado Richard Reis chama de a conversão da imaginação. Ou seja, se há uma verdadeira conversão, a tua imaginação tem que ter se convertido. Ou seja, em vez de se mostrar em glória e poder, Deus se revelou em humildade e fraqueza. E essa é a teologia da cruz. Historicamente, a frase teologia da cruz se tornou famosa com Martim Lutero, né, em sua disputa de Heidelberg. Lutero fez uma distinção fundamental entre duas maneiras básicas de fazer teologia. O que ele chamou de teologia da glória e teologia da cruz. São coisas opostas, né? Essas são formas rivais de pensar sobre Deus, dois modelos para falar sobre quem é Deus e como chegar a conhecer Deus. Lutero, no entanto, não inventou a teologia da cruz, né? Ele derivou a ideia do apóstolo Paulo, é claro, e em vez de tentar tornar a mensagem da cruz atraente, com um verniz de poder e sabedoria, Paulo enfatiza sua fraqueza e loucura. Né? Ele faz o oposto. A cruz nos mostra um Deus que não se contentou em sentar-se na felicidade eterna, indiferente à condição da humanidade ou do mundo que foi criado para a sua glória, como os deuses dos gregos e romanos faziam. Não é? A cruz mostra um Deus que se tornou humano, que viveu uma vida de humildade e serviço e que escolheu sofrer e morrer. De que outra forma essa mensagem poderia ser ouvida pelos povos antigos, senão como loucura? Não é? Então Paulo diz que a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus, porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e a astúcia dos inteligentes porém de lado. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o debatedor desta era? Paulo diz: Deus não tornou louca a sabedoria do mundo. 1 Coríntios 1, a partir do verso 18. Então, a palavra da cruz é um desafio direto à teologia da glória, que apela à sabedoria dos sábios e à força dos fortes. E é por isso que um evangelho que expressa a teologia da glória, não é, pode abraçar facilmente o humanismo secular e as suas vertentes. A teologia da glória, ela prefere as boas obras ao sofrimento, a força à fraqueza, a sabedoria à loucura. E, em suma, prefere a glória em vez da cruz, e não a glória na cruz, e não se gloriar na cruz. Então o erro é sutil porque a teologia da glória usa a linguagem religiosa e está na maior parte dos sermões, dos cultos, como estava na época de Lutero. Não é? Fala de Deus e das coisas de Deus e é uma teologia. Não é? Então a teologia da glória apela às nossas sensibilidades facilmente e se encaixa na cultura e no pensamento natural, tanto antigo quanto dos nossos dias.
mas ela diz coisas verdadeiras, que Deus se preocupa com o que é bom e belo, que Deus quer que sejamos fortes e sábios. Mas essas são meias verdades mais perigosas, porque deixam de fora o aspecto mais crucial da realidade. Que Deus se preocupa com o bom, o belo, o forte e o sábio, de acordo com os seus próprios termos, não é? De acordo com sua definição do que é bom, e não da nossa cultura, e não nossa definição. Deus se preocupa com o que é bom, belo, mas a definição de bom e belo de Deus certamente não é naturalmente a tua, a minha ou da nossa cultura. E quando nós achamos que nós estamos usando meias verdades redefinidas de uma maneira diabólica, né? Então a glória e grandeza com que Deus se importa estão nos termos de Deus. E Deus é o Deus que se revelou em Cristo e na cruz. Hoje, a teologia da glória assume muitas formas. E a gente pode condenar muito facilmente algumas e não perceber, né, outras. Então essas formas são tão familiares para nós e tão valorizadas por nossa cultura, e que nós podemos não reconhecê-las como teologias da glória. E é por isso que está tão misturado toda a ideia do humanismo secular na igreja, da boa vida, do florescimento, da identidade, da felicidade. Mas elas precisam ser, isso precisa ser exposto para que a gente possa recapturar o nosso senso de escândalo da cruz. A cruz só não é um escândalo para a maior parte dos cristãos e uma loucura, porque ela foi tão esvaziada, não é, que ela pode conviver com o humanismo secular, com as ideias, com a maior parte das ideias que inspiraram Freud, enfim, com a nossa cultura e com tudo que o homem sempre foi longe de Deus. Então a razão é um bom dom e a razão deve ser usada com sabedoria. Mas como todos os nossos dons naturais, ela destina-se a servir a Deus e fica ruim quando tenta se tornar autossuficiente, como todas as coisas boas que Deus nos deu. Então o tolo é sábio aos seus próprios olhos. Provérbios 26, 12. Quando a razão humana toma a si mesma como o seu próprio padrão, parâmetro, para decidir quem Deus é ou quem deveria ser e como alguém chega a conhecê-lo, então essa sabedoria é tolice. Quando faz isso com a alma, ela também é tolice. A teologia da glória toma a razão como uma escada que sobe ao céu, uma torre de Babel pela qual os humanos tentam chegar a Deus por conta própria, não é? Buscando forçar a sua entrada no céu, merecer. Não é? A razão quer determinar quais são os atributos de Deus, não é? Infinito, imortal, eterno, imutável, onisciente, onipotente, perfeitamente bom. E há alguma base para isso, não é? Em Romanos 1. Porque Paulo ele diz que seus atributos invisíveis, a saber, seu poder eterno e natureza divina, foram claramente percebidos desde a criação do mundo nas coisas que foram feitas. Portanto, eles são indesculpáveis, a humanidade, né? Verso 20 do capítulo 1 de Romanos. E é por isso que os filósofos gregos foram capazes de raciocinar sobre algumas coisas sobre Deus que concordam com as Escrituras, não é? Que são interessantes. Agora, o perigo é supor que a razão é suficiente para nos dar toda a história sobre Deus. Nossa razão, nossa percepção racional das coisas tende a nos enganar na medida em que não está disposta a aceitar quem Deus escolheu ser para nós em Jesus, o carpinteiro crucificado de Nazaré. Não é?
ao qual e ao evangelho ao qual a gente não pode acrescentar absolutamente nada com a nossa sabedoria, nem tentar misturá-la, não é? Hoje a gente nem mistura mais, né? Eu acho que a mistura não é nem meio a meio, assim, é muito humanismo secular, muita sabedoria humana, entre aspas, e quase nada, não é? É só uma cruz esvaziada mesmo, uma cruz vazia. Então a razão humana pode acertar algumas coisas sobre Deus, não é? É o que Paulo mostra em Romanos 1. Mas Romanos 1 mostra como o nosso raciocínio sobre Deus se desvia para a idolatria. Eles, ainda que conhecessem a Deus, não o honraram como Deus, nem deram graças, mas tornaram-se fúteis em suas especulações, e seu coração insensato se obscureceu. E ele completa assim: dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus incorruptível pela imagem em forma do homem corruptível e de aves, e, enfim, versos a partir do 21. Ou seja, nós, é como aquele salmo, acho que é o 50, em que Deus diz: você pensava que eu era como tu, não é? Que esse é um dos problemas do homem. Ele tenta ser a régua de quem Deus é. Então, em vez de adorar o Deus vivo, os povos do mundo se voltaram para os ídolos, não é? A lógica interna da idolatria é que ela visa tornar Deus visível, controlável e, portanto, disponível para nossas próprias agendas do que é uma boa vida, do que é a felicidade, do que é uma identidade, para que nós possamos dobrar a realidade às nossas vontades. A idolatria corre, né, solta no mundo sempre. A idolatria, ela ocorre quando queremos fazer de Deus nosso instrumento para o que a gente quer, para a nossa agenda. A gente quer fazer de Deus o instrumento, o meio pelo qual nós podemos alcançar nossos próprios fins para a vida boa. É por isso que eu, por exemplo, estava dizendo que a Bíblia não é dividida a parte para jovens, parte para senhores, mulheres, casados, solteiros, interessados em sexo, como, por exemplo, numa fase da vida as pessoas estão mais à juventude. Então os cultos para jovens vão ter que falar sobre os temas. Ou seja, nós perdemos, não é, a clareza disso. A idolatria ocorre quando nós queremos fazer de Deus nosso instrumento, o meio pelo qual nós podemos alcançar nossos próprios fins. E como eu acho que os fins dos mais velhos são diferentes dos jovens, então há interesses diferentes dos casados e dos solteiros. Os casados estão pensando em encontros de casais que vão falar sobre como eles vão fazer o casamento deles ser a fonte da felicidade deles. A teologia da glória, você vê, não renuncia a Deus. Ela quer usar Deus para nos dar aquilo que achamos que realmente nós precisamos para sermos felizes, para sermos significativos e seguros, não é? Então, a teologia da glória, ela pode ser muito criticada quando ela aparece na teologia da prosperidade, mas você vê que ela aparece de muitas formas, que mesmo quem critica a teologia da prosperidade não enxerga e está vivendo totalmente mergulhado nela. Então, a teologia da glória é uma teologia idólatra, não é? Ela quer usar Deus para alguma coisa, não só para a prosperidade financeira, mas para os interesses da minha idade, do meu sexo, do relacionamento que eu estou. Então ela pode assumir a forma de razão idólatra, mas também assume outras formas. Então uma das notáveis e que é muito fácil, mais fácil de perceber, é o evangelho da prosperidade. Então pode ser evidente, não é? Para a mente humana, Deus quer que você seja bem-sucedido, não é? Abastado. Eu estava lendo uma pesquisa recente de cristãos protestantes que frequentam a igreja na América do Norte, que descobriu que 69%
deles concordavam com a afirmação de que Deus quer que eu prospere financeiramente, que eu seja saudável, né? Mas que o que Deus quer, na verdade, é que sempre o que Ele quer se alinha muito com o que nós queremos. E é por isso que eu acho que, em vez de... Se Deus é o interesse final, não importa a idade que eu tenho, minha faixa etária, se eu sou casado ou solteiro. Se Deus é um instrumento, é óbvio que todas essas coisas importam, não é? Então, nós sempre, na teologia da glória, temos um Deus que se alinha muito com o que nós queremos. E o que queremos se alinha muito bem com a ideia de sucesso da nossa cultura, ou do que vai nos fazer feliz, ou que vai fazer nossa alma alcançar quietude, paz, felicidade. Ou a ideia de que se estamos prosperando em qualquer área, né, sentimental, profissional, materialmente, então Deus deve estar nos abençoando. Somos pessoas abençoadas. Eu estava vendo um editor de uma revista famosa americana evangélica, ele observando que é comum entre os evangélicos apoiar, apelando para experiências subjetivas, esse tipo de um Deus que se conforma a nós. Porque as pessoas dizem assim: eu tenho paz a respeito disso, Deus me mostrou, ou eu senti no meu espírito o Espírito falar, o Espírito me liderando para fazer isso e fazer aquilo, não é? E ele disse que ele perdeu a conta do número de histórias que ouviu sobre Deus abrindo portas ou dando uma paz, entre aspas, sobre fazer algo, comprar algo, enfim, uma casa maior, e, enfim, uma visão ministerial, não é? Eu senti, então, a prosperidade financeira, por exemplo, o sucesso na carreira não são coisas intrinsecamente ruins, ou o crescimento da igreja. Como qualquer outra coisa criada, são dádivas de Deus a serem recebidas com gratidão. Mas como o resto da criação, elas podem se tornar ídolos quando nós buscamos nessas coisas a felicidade. Mesmo quando a gente espiritualiza, a gente busca a felicidade no ministério, no crescimento da igreja, né? E quando nós buscamos em qualquer coisa nossa felicidade, segurança ou senso de valor e significado. Por exemplo, se eu como pastor buscar segurança, felicidade e senso de significado no ministério, no crescimento da igreja, etc, etc. Não é? Então, eles também se tornam ídolos quando tomamos essas coisas visíveis como medida do favor de Deus, da bênção de Deus. Muitos cristãos pensam que, se forem bem-sucedidos, se eles estão sendo bem-sucedidos em qualquer área que eles acham importante, então Deus está satisfeito com eles. E se eles falham ou sofrem de alguma forma, então a implicação é que Deus está descontente com eles. Essa é a teologia da glória, não é? Como eu disse, ela tem muitas formas. Lá, nos dias de Lutero, nos dias de Paulo. E essa é a teologia da glória, e está em toda parte na igreja de hoje. Ela assume várias formas e ela domina quase tudo. Então, um teólogo da cruz, por outro lado, né, porque, como eu disse, Lutero coloca a teologia da glória, que abrange todas essas coisas, e a teologia da cruz. Um teólogo da cruz, por outro lado, vê o sofrimento como um sinal de que Deus está curando nossa visão distorcida, nossas visões errôneas de quem Ele é e como Ele trabalha. Foi assim com os discípulos. Então, como isso poderia ser Deus? Nós imaginamos. Essa visão do sofrimento exige uma revolução em nossa forma de conhecer. No grande sermão de Moisés, em Deuteronômio 8, ele disse que a prosperidade material sem humildade é fatal.
e que muitas vezes exige disciplina dolorosa como sinal de cuidado paternal de Deus por nossas almas, no verso 2 a 5. E a gente vai ver a mesma coisa em Hebreus 12, 5 e 6. Então, a prosperidade é em si mesma a sua própria aprovação e tem sido a ruína de muitas pessoas. As pessoas podem pensar que o sofrimento, as perdas são provações, mas o oposto é uma grande provação, não é? E tem causado mais ruína na vida das pessoas do que o oposto, não é? E a gente pode incluir prosperidade de todos os níveis, não só financeira, mas nos relacionamentos, no ministério, enfim. Então, a teologia da glória assume que o caminho para Deus é o de nos tornarmos melhores, seja por meio da lei moral, formação ética ou práticas espirituais, não é? Ação social. Então, esta é outra manifestação da teologia da glória. Então você vê que ela tem 1000 faces. Como nós justificamos a nossa existência? O que confere significado e valor às nossas vidas? O que confere significado à minha vida? Não é? Como eu disse, eu posso espiritualizar isso, é o ministério. Como nós obtemos reconhecimento diante dos outros, seja Deus ou outras pessoas, não é? Como nós imaginamos que obtemos reconhecimento? A teologia da glória sustenta que nós justificamos nossa existência pelo que a gente faz, pelo que nós fazemos. Então, essas expressões tão comuns, seja alguém, faça algo com sua vida. Nós temos ideias diferentes sobre o que significa ser alguém ou fazer algo significativo. Mas não importa qual seja a ideia diferente, eu posso achar que é o ministério, aquele pode achar que é a carreira, aquele que é o casamento, aquele que quer ter mais dinheiro. Pode ser diferente, mas o que está por trás é a mesma coisa. É a teologia da glória, não é? Pode ser sucesso na carreira, pode ser retidão moral. Eu me senti espiritual, querer cada vez mais ser espiritual, isso vai me dar significado, a aceitação diante de Deus vai vir disso. Pode ser virtude ética, você vê que pode ser coisas boas e que se disfarçam bem. Pode ser ter as posições certas sobre as questões certas. Eu posso achar que isso vem do meu conhecimento correto das doutrinas. Não é? Isso é que me dá uma identidade, um senso de importância, de estar fazendo a diferença. Não é? Pode ser fama ou honra, pode ser desempenho em redes sociais, como pastor, ou publicações, pode ser currículo. Você vai ver que tem muitas pessoas falando contra a teologia da glória, mas bota lá o seu currículo como se fosse algo muito importante. Ou seja, pode ser qualquer coisa teológica, pode ser saúde, pode ser beleza, ou fitness, né? Pode parecer o desejo de causar impacto. Eu tenho que causar um impacto como pastor, eu tenho que causar um impacto aqui no Rio de Janeiro, em Campo Grande. Eu tenho que deixar um legado, mesmo para Cristo. Não é? Você vê que é muito sutil, não é? Como a teologia da glória se mistura a tudo e tem 1000 faces realmente. E a publicidade, é claro, rende milhões aumentando nossas ansiedades sobre essas coisas. Não é? Mesmo no meio onde vai se condenar a teologia da glória, daqui a pouco as pessoas estão medindo o sucesso ministerial por alguma coisa que ele faz com medições meramente mundanas do que é sucesso ou não naquilo. Não é?
Então Paulo, preso anos, não era uma medida de sucesso, mas um pastor, um super apóstolo lá em Corinto, que estava solto, pregando, então ele era um sucesso. E isso é comum mesmo nos melhores meios, no meio evangélico. Então há alguns anos, a marca, né, esportiva Nike, apropriadamente batizada em homenagem à deusa grega da vitória, né, uma marca esportiva, lançou uma campanha com um slogan, né, faça você mesmo, não é? E até hoje e esse slogan tinha várias extensões, né? Ele era usado em várias extensões. Estou me fazendo forte, estou me fazendo brilhar, não é? Estou me fazendo um objeto digno de orgulho. Então a campanha da mídia, não é, social, da Nike explicou essa visão, por exemplo, com mais detalhes para as mulheres, por exemplo. E dizia lá, não é, você depende inteiramente de você. É o seu corpo, é a sua vida. E você está no comando. Você está trabalhando duro para se tornar imbatível, imparável, melhor. Mas às vezes o seu melhor só te leva, não é, até certo ponto. Lá no site, né, da Nike, depois espalhado pela internet estava. Isso te leva só até um certo ponto, mas lá no site dizia: clique em curtir acima para ir além do seu melhor, para inspirar as outras pessoas e ser inspirados, e ser inspirado, para declarar como você está se tornando para as mulheres em todos os lugares. Que cliquem em curtir para se tornar uma Nike Woman, não é? Uma mulher hoje empoderada, né? Então, se você não está inclinado a se criar a imagem da mulher Nike, há muitas outras opções, não é? Um esportista, não é? Por exemplo, eu estava vendo numa propaganda a Budweiser, né, a cerveja, colocou um outdoor em homenagem a pessoas assim e colocou lá: para aqueles que escrevem sua própria história. Essa Budweiser é para você, você que escreve a sua própria história. Então você vê que isso como eu disse, mesmo nas coisas que você tenta mais espiritualizar. Por exemplo, eu podia fazer com o meu ministério: eu quero deixar uma marca, eu quero deixar um legado, eu quero causar um impacto, deixar um impacto. Por quê? Não é? Então a lógica aqui é que você é o que você faz de si mesmo. Você justifica a sua própria existência pelo que você faz. Você se torna certo fazendo ações justas, ao definir o que é justo e o que vai causar e vai deixar um impacto, vai ser relevante para a cultura, para as pessoas. Então seja uma boa pessoa como você define. Seja um bom pastor como você define. Para você causar um impacto. Levante-se por boas causas. Tome boas decisões em qualquer área. Não é? Essa lógica é inteiramente condicional. Meu significado e valor dependem do quão bem eu me saio no que eu faço. Mas a palavra da cruz introduz uma lógica radicalmente diferente, que diz que somos incapazes de justificar nossa existência. Nossa existência não pode ser justificada por nós. Nós somos justificados por um dom incondicional de Deus, pelo que outra pessoa fez. Antes de qualquer coisa que fizéssemos, Deus nos escolheu e nos adotou como seus. Em vez de exigir que façamos algo de nós mesmos, Deus fez algo de nós. E vemos isso na carta de Paulo aos Coríntios. Em vez de lisonjear seus ouvintes, né, citando suas distintas formações que eles tinham e realizações,
Paulo faz exatamente o contrário. Ele diz: pois, irmãos, considere seu chamado, sua vocação. Muitos de vocês não eram sábios segundo os padrões mundanos. Nem muitos eram poderosos, nem muitos eram de nobre estirpe. Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias. Deus escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Deus escolheu o que é inferior e desprezado no mundo, sim, o que não é, o que é nada, para reduzir a nada o que é, para que nenhum ser humano se glorie na presença de Deus. 1 Coríntios 1, 26 em diante, né? Deus faz algo de nós através do seu dom gratuito da obra de Cristo na cruz. Na cruz e na ressurreição, Jesus derrotou o pecado, a morte, o diabo, para nos reconciliar com Deus. Deus faz tudo. É tudo de graça, concedida soberanamente. Mas esse evangelho da graça ofende nossos corações auto-justificados. É por isso que as doutrinas da graça têm tanta dificuldade quando elas são o coração do evangelho. E às vezes tem pessoas que pregam as doutrinas da graça no mundo reformado e depois vão dizer que elas não são essenciais. Então, por que estamos empenhados em tentar provar a nós mesmos? Ou pelo menos contribuir com alguma coisa. Sempre queremos acrescentar algo ao evangelho, o que é quase o tempo todo, não é? Está acontecendo. Nós estamos nos expondo como teólogos da glória, mesmo quando a gente diz que é um teólogo da cruz. Se nós ainda estamos inclinados a nos gloriarmos em algo além da cruz somente, mesmo que eu me glorie na relevância do ministério, no legado que eu quero deixar, no impacto que eu quero causar, em quantas pessoas eu alcancei, enfim, eu estou me gloriando em algo que não é a cruz. Paulo diz assim em Gálatas 6,14: longe esteja de mim me gloriar em qualquer coisa, a não ser na cruz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pela qual o mundo e toda essa concepção da teologia da glória, e do humanismo secular está crucificado para mim e eu para o mundo. Então, uma outra versão proeminente da teologia da glória é o que hoje em dia é frequentemente chamado de espiritualidade. É um termo vago que muitas vezes engloba muitas coisas boas, como disciplinas espirituais e formação espiritual. Mas o termo espiritualidade também abrange muitas coisas perigosas, particularmente quando indica mais uma exploração do eu do que um encontro genuíno com o Deus verdadeiro, que é óbvio, não sou eu, não é? E nem está misturado com o meu eu, o meu ego. Então, nesse sentido do termo, a espiritualidade não é tanto sobre a devoção a uma realidade que nos transcende e nos chama para algo, mas sim sobre o aprofundamento da nossa experiência, da nossa consciência e da nossa autorrealização, muitas vezes por meio da meditação e de introspecções que eu chamo de espiritualidade. Isso pode parecer novo, mas essa é uma ideia de longa data, né? Na América, por exemplo, desde os transcendentalistas da Nova Inglaterra, antes de se tornar Estados Unidos, né, séculos atrás, até os gnósticos acadêmicos e um exército de gurus de autoajuda e treinadores da vida secular hoje, e tudo isso misturado com o que a igreja é. Então, o tema comum é que Deus não é encontrado nas formalidades vazias da tradição institucional, não é? Mas em nossas experiências mais íntimas de nós mesmos. Você vai ver que, por exemplo, no meio evangélico, quase sempre quando a pessoa diz assim, eu acredito que Deus fala hoje, ele não está falando da Bíblia. Não é? Ele está falando de alguma experiência dele mesmo. Deus, nessa teologia da glória, não está lá fora,
além ou diferente de nós. Uma pessoa, não é? O verdadeiro Deus é encontrado dentro, em nossa própria consciência espiritual. E o princípio fundamental dessa teologia da glória é que Deus é, em última análise, idêntico ao nosso eu mais profundo. Não é? E é por isso que é tão comum na igreja as pessoas falam: Deus me falou, Deus colocou no meu coração. Na verdade, essa pessoa está falando dela mesma, dos seus sentimentos, das suas ideias, como se fosse Deus. Não é? E é por isso que o Deus da Bíblia, as pessoas são tão refratárias em Deus falar, porque aí é óbvio que a Bíblia me contraria, não é? Não fala nada que eu queria ouvir às vezes, na maior parte das vezes, porque Deus é uma pessoa mesmo, Ele não é eu, não é? Como a Cláudia, minha esposa, não sou eu, ela é uma pessoa, e eu não sinto o que ela quer, eu não sinto qual é a grande alegria dela, eu descubro com ela, né? Eu descubro fora de mim, porque ela é uma pessoa de verdade, ela não é o meu ego, uma expressão do meu ego, como a teologia da glória nessa parte se torna Deus só uma ampliação de mim mesmo. Então eu sinto. Então, como a idolatria de outras teologias da glória, esse tipo de espiritualidade tende a instrumentalizar Deus. Nossa relação com Deus torna-se um meio para nossa própria autorrealização ou felicidade. Isso faz parte de uma mudança cultural mais ampla no sentido de pensar em categorias terapêuticas. Ou seja, o ideal mais elevado de nossa cultura é a autorrealização, não a abnegação, negar a si mesmo. E o compromisso maior com algo que não sou eu mesmo, a glória de Deus. Então o objetivo da vida, a nossa cultura diz, é simplesmente tirar o máximo proveito da vida. E o Evangelho também vai ser usado assim. Então o que se perde nessa mudança é o significado de ideias como pecado, julgamento, cruz, tudo isso fica vazio, esvaziado, porque Jesus teve que morrer. Não está claro o que a cruz tem a ver com o drama da minha vida. O velho vocabulário religioso, né, vamos dizer, do pecado foi substituído por um vocabulário psicológico. Nós podemos reconhecer que estamos quebrados, que está tudo errado dentro de nós. Mas nós hesitamos em dizer que isso ocorre porque quebramos a lei moral ou divina. Sim, nós estamos quebrados, nossa alma, nosso homem interior, não é? Todos os dramas da alma. Mas estamos quebrados não apenas por causa de alguma falha trágica em nossa constituição, como nós queremos acreditar. Estamos quebrados porque estamos em revolta contra Deus. Nós precisamos de cura, mas também precisamos reconhecer que cada um de nós por exemplo, nas palavras de John Henry Newman, um rebelde que deve depor as armas. Então essa é uma verdade desconfortável que a cruz confronta e expõe. Eu não posso dizer que minha alma está toda perturbada por causa de coisas, pessoas, condições. Nossa condição de pecado é muito pior do que nós imaginamos. A condição do mundo em revolta contra Deus é muito pior do que imaginamos. Mas o amor de Deus também é maior do que imaginamos. E Deus foi à cruz para nos reconciliar consigo mesmo. Como Romanos 8,32 diz. A cruz revela o amor de Deus e revela o ódio da humanidade por Deus. A cruz revela essas duas coisas simultaneamente, né? A cruz é o julgamento de Deus de um mundo em revolta contra o seu Criador. Não um mundo que precisa de terapias, de nomenclaturas terapêuticas para o que não está funcionando, tanto no macro como no micro, não é? Tanto fora de nós como dentro de nós. E
Mas em vez de punir simplesmente o culpado, Deus quis mostrar a glória da sua graça, não é? Como aquilo que mais mostra a sua glória. A justiça do castigo também vai mostrar, mas aquilo que vai ser cantado para sempre, mostrar mais a beleza infinita da glória de Deus, é a glória da sua graça. E a cruz está no centro disso. Então esse conceito de pecado, julgamento divino e cruz ofendem nossa sensibilidade terapêutica. Nós achamos que precisamos só de vários tratamentos. Nós só precisamos de vários tratamentos terapêuticos. Nós temos problemas, mas nós somos doentes, não é? Mas essa ofensa, esse escândalo é necessário, não apenas para derrubar o complexo terapêutico de autoajuda que infesta a igreja como o mundo. Muitas vezes a resistência contra a virada terapêutica no cristianismo é negá-la abertamente com dizeres como: Deus não está interessado em sua felicidade, apenas em sua santidade. Para tentar combater isso, as pessoas usam muito essa expressão, não é? Deus não está interessado em sua felicidade, apenas em sua santidade. Mas esse tipo de conversa é apenas o outro lado do falso dilema, do mesmo falso dilema. A cruz é de fato a terapia divina, a cura para nossas almas desordenadas e a fonte do genuíno florescimento humano. O que Deus está trazendo para nós não é a escolha entre felicidade e santidade. Isso só acontece porque nós estamos definindo para Deus o que é felicidade, o que é a vida boa, né? Nós nos tornamos o nosso verdadeiro eu, o que nós somos verdadeiramente através da cruz. O problema com a virada terapêutica na pregação e no ensino cristão é que isso faz de Deus nada mais do que o meio para o nosso florescimento. Minha alma está cheia de problemas dos quais eu sou vítima, e Deus, como mais o humanismo secular, vão ser os meios que eu vou usar para o meu florescimento. E Deus não é o meio, Deus é o fim. Ele não é meramente o caminho para a felicidade. Deus é a nossa felicidade. Por isso não há nenhuma dicotomia entre felicidade e santidade. Busque a Deus, não a felicidade. Porque Ele é a nossa felicidade. Nosso florescimento está em Deus. A cruz é o caminho para esse fim. Há muito o que criticar, lamentar, em última análise, rejeitar nessas várias teologias da glória, não é? A gente viu que ela toma mil faces. Elas encorajam um tipo de narcisismo ou vaidade que faz do eu e de nossos projetos o centro da realidade, o centro do Deus que nós acreditamos. Esse é o sentido em que teólogos como Agostinho, Lutero descreveram o pecado como uma encurvatura. Você estar voltado para si mesmo, homo incurvatus em si. Esse é o eu que deve morrer, em Marcos 8:34. Esse é o eu que nós devemos odiar, em João 12:25. É o eu que busca sua glória por meio de sua própria razão ou seu próprio fazer, mesmo que esse fazer seja a coisa mais espiritual que você possa imaginar. É o que Paulo chama de velho homem, não é? Efésios 4:22. Este eu deve ser crucificado. Mas nós precisamos apreciar o modo como essa curvatura, esse encurvatus em si, a esses projetos de glória são distorções de uma necessidade humana fundamental. Todos os seres humanos precisam ser reconhecidos. Precisamos ser vistos, conhecidos e amados. Repetidamente em Gênesis 1, Deus criou e disse, ele viu que era bom. E declara isso, né? Verso 4, 10, 12, 18, enfim, vários. Somos criaturas que precisam ouvir de Deus e de outros que somos significativos. Viu Deus que era bom. Né? Isso é Deus abençoando algo. Deus dizendo,
Isso me dá prazer. Né? Isso é o que nós ouvimos na cruz somente. Não há como ouvirmos isso de Deus fora da cruz ou fora de Cristo. Não importa quão profundo seja nosso pecado ou quão severa seja a nossa revolta contra o nosso Criador, ao nos colocar em Cristo, Deus é por nós e Ele nos mostrou isso na cruz. Isso é até onde Deus estava disposto a ir para nos reconciliar consigo mesmo. O problema com essas teologias da glória não é que elas sejam muito gloriosas. Ironicamente, a gente pode dizer que elas não são gloriosas o suficiente. Né? Elas não têm o alvo tão alto como nos tornar a imagem do seu Filho, né, de Cristo. Elas não veem a verdadeira e bela glória de quem Deus realmente é e do que e para que Ele nos criou. Nem compreendem a verdadeira glória de quem os seres humanos foram criados para ser. E nós buscamos nossa própria glória por meio de nossos projetos. Como eu disse, ele pode ser mais espiritual que você possa imaginar, tentando ser ou nos tornarmos algo que seja significativo ou que vale a pena, que cause impacto, né, que nos dê uma identidade. Mas esses projetos, eles ficam totalmente pálidos, eles empalidecem em comparação com o que Deus está realmente fazendo e para o que realmente nós fomos feitos. Nós queremos ser os heróis de nossas próprias histórias, mas nossas histórias são insignificantes com a história que Deus está contando. Então, na cruz, Deus está nos convidando, nos chamando para a sua história maior. É a história da criação do cosmos. É um grande épico de revolta, redenção e reconciliação, não por força ou violência ou poder, mas pelo Deus que se esvaziou, pelo amor abnegado, um Deus que se tornou humano e morreu na cruz para nos redimir da ira infinita que nós merecemos. Não há nada bom em nós, né? E é por isso que só a cruz é o caminho. É uma história da nova criação provocada pela ressurreição dos mortos. E esta história fala de um cumprimento prometido em um novo céu e uma nova terra, como está em Apocalipse 21, de 1 a 5. Essa visão é indescritivelmente gloriosa. E você e eu, querido, a gente foi feito para estar nessa história, se Deus nos chamou. Em Cristo, seu destino é participar dessa história, conhecer e ser conhecido pelo seu Criador. E ninguém pode ir ao Pai a não ser por Cristo na cruz, não é? E conhecê-lo e ser conhecido. Essa é a comunhão para a qual você foi feito. Essa é a casa pela qual o coração do homem anseia, não é? E a única maneira de entrar nessa história, no entanto, é por meio da cruz. Essa não é a letra miúda do contrato. Esse é o caminho para a vida de glória, porque esse é o coração do Deus da glória. Então, na cruz, ele fez tudo para mostrar a glória da sua graça. A vida em forma de cruz, né, a vida cruciforme, significa desistir de nossos projetos de autossalvação, autojustificação, sermos alguma coisa ou alguém, ou encontrar significado. Significa deixar de lado nossas histórias como sempre as entendemos, ou intuitivamente a gente entende. Significa abrir mão do nosso antigo senso de quem somos, do que pensávamos que a nossa vida era, ou para que nossa vida era. Então, morrer para si mesmo é uma coisa dolorosa. Tomar nossas cruzes ofende nossas sensibilidades naturais. Claro que sim. Nós estamos prontos a abraçar várias faces da teologia da glória. Então, esse é o coração da vida cruciforme. O verdadeiro florescimento vem somente através da cruz.
Isso significa morrer para a ilusão de que nós somos o centro de nossas vidas. Nós não encontramos o significado último em nós mesmos, dentro de nós, em algo que a gente faça, em algum relacionamento, em alguma conquista. Mas ao desistir dessas falsas ideias de nós mesmos, não nos tornamos menos nós mesmos. Nós nos tornamos mais nós mesmos. Porque nós somos libertos de nós mesmos para nos tornarmos nós mesmos, nos tornando parte da grande história de Deus e do mundo. Do Deus para o qual nós fomos criados. E há tanto para dizer a respeito disso, mas a gente por hoje vai parar. Mas isso são os primeiros passos. Então que Deus nos ajude, porque estamos mergulhados num mar de teologia da glória, de humanismo secular, e a igreja em muito tem expressado apenas isso. Mas Deus nos chama a olharmos para a cruz e ficarmos ali para sempre. Então a gente volta no próximo vídeo que falarmos a respeito da psicologia da cruz. Amém, queridos? Amém. Espero vocês. Amém.